Olá, seja bem-vindo ao canal Emivaldo PS Audiobook. Se inscreva, nos ajude a crescer este canal. Vamos para mais um audiobook, narrado por Emivaldo PS. Hábitos dos milionários. Um jovem repórter de revista das montanhas do sudeste da Virgínia, Napoleon Hill, foi designado para entrevistar um magnata do aço americano, Andrew Carnegie. Carnegie ficou impressionado com a inteligência e a ambição do jovem Napoleão. E, no final da entrevista de 3 dias, o Sr. Carnegie perguntou se ele dedicaria 20 anos de sua vida, sem remuneração, a pesquisar e escrever o primeiro livro sobre a filosofia do sucesso desenvolvida e aplicada pelos líderes da América. Com alguma apreensão, mas pouca hesitação, Napoleão disse que sim e garantiu ao Sr. Carnegie que ele não apenas começaria o projeto, mas também o concluiria. Concluiu, e 20 anos após a entrevista de 1908, Napoleon Hill publicou seu primeiro livro intitulado A Lei do Triunfo. Foi seguido em 1937 pelo que se tornou o livro sobre sucesso mais vendido de todos os tempos, Pense e Enriqueça. Ele desfrutava da aposentadoria parcial na década de 1950, com quase 70 anos de idade, quando o magnata do seguro de Chicago, W. Clement Stone, pediu ao então Dr. Hill para apresentar uma série de programas de palestra no rádio e na televisão. Sempre interessado em ensinar seus princípios de sucesso aos novos públicos, ele aceitou e fez vários desses programas por toda a América. O Dr. Hill e sua esposa fundaram a Fundação Napoleon Hill em 1962, com a intenção de que ela continuasse ensinando seus princípios depois que ele partisse. Ele morreu em 1970 e a fundação que eles criaram continua ativa até hoje, espalhando seus princípios pelo mundo em dezenas de idiomas. Sou administrador da fundação desde 1997 e diretor executivo desde 2000. Há alguns anos encontrei empoeiradas as fitas e transcrições de vários programas de palestra do Dr. Hill para o rádio e a televisão. O material estava guardado nos arquivos da Fundação. Eles nunca foram publicados. Os curadores da Fundação ficaram emocionados com a oportunidade de ressuscitá-los e assim nasceu a série de livros Napoleon Hills. O livro que você tem em mãos faz parte da série, uma transcrição de programas de rádio semanais apresentados em 1952 em Paris, Missouri. Como Napoleon Hill foi dar uma série de entrevistas no rádio na pequena cidade de Paris, Missouri? A resposta ilustra um de seus 17 princípios de sucesso desenvolvidos em 20 anos de pesquisa. O princípio de que toda adversidade carrega em si a semente de uma vantagem equivalente. Hill havia participado de um seminário em St. Louis, Missouri, uma grande cidade no rio Mississippi, que acabou não sendo lucrativo. O valor investido na divulgação foi mais alto do que o arrecadado em taxas de participação. No entanto, um seguidor de longas datas do Dr. Hill, Bill Robson, um empresário em Paris, Missouri, estava na plateia e foi inspirado a convidar o Dr. Hill para fazer uma série de palestras em Paris. Paris, naquela época, era uma cidade de apenas 1.400 pessoas. Ficava no nordeste rural de Missouri, na bifurcação central do rio South, longe das principais áreas metropolitanas. St. Louis, a maior cidade mais próxima, ficava a aproximadamente 220 km de distância. Os jovens estavam deixando Paris em busca de melhores oportunidades de emprego nas cidades maiores. Robson estava preocupado com o declínio da cidade
e providenciou para ter quase 100 pessoas ali participando da série de palestras durante várias semanas. Elas seriam transmitidas em rádios locais e o Dr. Hill receberia $10.000. Havia céticos em Paris que pensavam que as palestras seriam pouco mais que um show de medicina, mas o Dr. Hill logo os convenceu com suas poderosas mensagens. Após essas transmissões inspiradoras, muitos cidadãos de Paris se reuniram em grupos de discussão. Um ministro local apresentou uma série de sermões com base nos ensinamentos do Dr. Hill. Vários novos negócios, até 10, de acordo com uma contagem, surgiram naquela pequena cidade como resultado direto das palestras. Um ano depois das transmissões, o Dr. Hill disse que um velho morador de Paris contou a ele que nada havia chegado a essa comunidade nos últimos 50 anos que tivesse causado uma impressão tão profunda em tantas pessoas quanto a que foi deixada pelo ensino de sua filosofia. Foi feito um filme intitulado New Soul Paris, que documentava as mudanças levadas naquela pequena comunidade pelas palestras do Dr. Hill. O filme foi visto por centenas de milhares de pessoas e ajudou a espalhar os princípios do sucesso ensinado pelo Dr. Hill. Infelizmente, parece que ele se perdeu para a história. Napoleão Hill amava Paris. Ela era a essência da cidade pequena da América. Mark Twain nasceu nas proximidades da Flórida, Missouri, e seus livros refletiam a cultura da honestidade, determinação e trabalho duro no meio oeste. O amado artista norte-americano Norman Rockwell pintou uma famosa imagem da movimentada redação do jornal local em Paris, em 1946, que foi publicada. O sinuoso rio Salt, com seus 3 ramais, embelezava a área e desaguava no poderoso Mississippi. Um braço desse rio passava sob uma das poucas pontes cobertas já construída no Missouri. Napoleão Hill disse uma vez: "O caminho de menor resistência entorta todos os rios e alguns homens." Essa frase descreve apropriadamente o sinuoso rio Salt. Infelizmente, graças em parte aos esforços de Napoleão Hill, ela não descreve os homens e mulheres de Paris, que trabalharam duro para evitar este caminho e tornar a própria vida, a vida de suas famílias e da comunidade bem-sucedidas e felizes. Ao ler este livro, a primeira e única publicação dessas palestras no rádio, você encontrará alguns homens que seguiram o caminho de menor resistência, mas o Dr. Hill mostrará como rejeitar esse caminho pela aplicação de seus princípios do sucesso. As palestras concentraram-se em alguns dos 17 princípios do sucesso, os que Hill acreditava que seriam especialmente úteis para o povo de Paris. As 2 primeiras trataram de definição de objetivo, vista por muitos seguidores de Hill como o mais importante das leis do sucesso. As 2 seguintes se concentraram na importância do pensamento preciso. As 2 próximas explicaram como a fé aplicada é necessária para alcançar o sucesso. Depois, mais 2 que trataram das causas do fracasso e de como superá-las, com perseverança e determinação. A 9ª mostrou como a autodisciplina é essencial para o sucesso. As 2 seguintes abordaram a importância de uma personalidade agradável para alcançar o sucesso. As 2 últimas palestras trataram da força cósmica do hábito, o único dos 17 princípios do sucesso que o Dr. Hill alegou não ter sido reconhecido por ninguém antes de ser descoberto por ele. Nas palestras sobre definição de objetivo, o Dr. Hill explicou como as leis da natureza refletem um propósito e plano definidos.
Ele detalhou os novos motivos básicos que impelem as pessoas a realizar seus planos e alcançar seus objetivos. Nas palestras sobre pensamento preciso, o Dr. Hill explicou a diferença entre raciocínio indutivo e dedutivo e mostrou como separar fatos importantes dos sem importância. Ele detalhou como as pessoas devem desafiar as opiniões e declarações de outras pessoas fazendo perguntas simples. Como você sabe? As falsidades, disse ele, vinham com notas de alerta. Ele listou os inimigos do pensamento preciso, talvez de maneira mais importante, as emoções, concluindo que o pensamento preciso é um pensamento a sangue frio. Em sua palestra sobre fé aplicada, o Dr. Hill explicou como desenvolvê-la usando o objetivo principal definido, as alianças do Mastermind e o princípio de aprender com as adversidades. Ele forneceu muito exemplo de indústrias e inventores que usaram a fé aplicada para beneficiar a humanidade. Mudando sua abordagem, os próximos 2 programas lidaram com as causas do fracasso. Ele relacionou as principais causas e deu exemplos concretos de como superá-las por meio de persistência e do poder de decisão. Esperava convencer seus ouvintes, muitos deles sem sorte, de que não precisavam se render a essas causas do fracasso. Em sua palestra sobre a autodisciplina, o Dr. Hill falou de 13 desafios em sua vida que foram superados pela autodisciplina. De uma maneira especialmente eloquente, ele descreveu a importância de usar a autodisciplina para organizar e controlar o uso do próprio tempo. O Dr. Hill listou 25 principais fatores que contribuem para uma personalidade agradável e convidou seus ouvintes a fazer um inventário e avaliar-se em relação a esses fatores. Ele admitiu que nem sempre correspondia a esses padrões. Deu exemplos de pessoas que atendiam a eles e também listou 15 coisas que não se deve fazer se a intenção é ter uma personalidade agradável. As 2 últimas palestras foram sobre a força cósmica do hábito e explicaram como o Dr. Hill descobriu esse conceito ao ler Quem Pensa Enriquece pela primeira vez 1 ano e meio depois de tê-lo escrito. Força cósmica do hábito é a lei pela qual alguém adquire hábitos para realizar seus principais objetivos. O Dr. Hill fornece várias maneiras de usar esse princípio para atingir metas e objetivos. Acredito que você vai achar esses atemporais programas de rádios informativos e que eles mostrarão a você o caminho para alcançar o sucesso e a felicidade. A intenção do Dr. Hill foi ensinar e inspirar as pessoas de Paris a usar seus princípios para superar as adversidades e evitar o caminho de menor resistência, seguir em frente em linha reta e trabalhar duro para mudar a vida. Sei que funcionou para Paris e estou confiante de que pode funcionar para você também. Don Green, diretor executivo da Fundação Napoleon Hill. Apresentação. Caro leitor, você sabia que a palavra milionário tem sua mais remota origem na palavra milho, que por sua vez tem origem na palavra milagre? Aos olhos poéticos dos antigos egípcios, esse cereal era como um milagre por causa de suas muitas utilidades, pois do milho usa-se de tudo, desde o caule até o sabugo, e também pela facilidade e abundância com que era cultivado. Esse cereal, tão conhecido, foi uma das primeiras bases de sustento da humanidade. Há historiadores que dizem ser ele o primeiro grão produzido em grande escala, capaz de sustentar uma família por tempo suficiente até que outras espigas surgissem novamente da terra. Talvez o leitor até pense sobre o porquê de eu estar definindo esses termos em tantos detalhes,
Eu diria que saber a origem das palavras nos dá uma maior clareza sobre os assuntos que queremos conhecer. Disso deriva o meu laborioso amor por essas minúcias. E falando ainda em definições, qual seria a melhor delas para a palavra hábito? Hábito é aquilo que habita profundamente dentro de nosso ser. Quando eles são saudáveis, nos dão solidez. Sem isso, a imagem de uma simples possibilidade de fracasso pode nos abalar e nos fazer cair em abismos interiores. Quantas pessoas você conhece que são prisioneiras de seus próprios desvaneios mentais? Os hábitos milionários, por sua vez, nos levam para a claridade e para o êxito. Se juntarmos de modo bucólico essas definições dadas, podemos dizer que hábitos milionários consistem, entre outras coisas, na capacidade do profundo do nosso ser, dos olhos, da alma e de enxergar o milagre acontecer. Por mais de uma vez, quando eu li parte dos originais desse livro, imaginei qual sentimento, emoções ou interesses levariam as pessoas a lê-lo. Será porque o vocábulo milionário invoca em nós pensamentos elevados? Ou porque nossa imaginação vai logo para o mundo dos grandes prazeres que imaginamos acompanhar a vida desses afortunados? Eu diria que o tipo desse pensamento que temos ao pensar nessas palavras já nos mostra a direção para onde estamos indo na vida. Se ao pensar em hábitos milionários, a primeira imagem que nos vem à mente for de alguém vivendo na luxúria, gastando dinheiros aos tubos e usufruindo de confortos desmedidos, então estaremos cometendo um grande equívoco. Diz-se que há um prazer peculiar que acompanha todos os excessos, mas estou certo de que estes, salvo exceções que confirmam a regra, não são de fato hábitos milionários. Penso que a verdadeira prosperidade foge daqueles que a desejam apenas por interesses ou prazeres menores. Mas quando adquirimos hábitos milionários, vamos sendo erguidos aos poucos e com consciência, por forças elevadas, até que um dia percebemos que estamos no time dos campeões, produzindo riqueza para nós e para nossa comunidade, vivendo com alegria, paz, amor e saúde. O hábito milionário não reivindica para si outra virtude que não o de ser fonte de prosperidade constante, acrescentada da felicidade que todos merecemos. E já que mencionamos felicidade, parece-me propício também tentarmos dar-lhe alguma definição, pois se buscarmos o hábito milionário, isso significa que também a desejamos. Por isso é pertinente aqui a pergunta: o que é felicidade? E em que momento ela se cruza com o hábito milionário? A tentativa de resposta demandaria bem mais do que algumas páginas, mas uma coisa é certa: a felicidade é uma aspiração natural de todas as criaturas. Quando pensamos nela, nossa memória nos traz lembranças de coisas boas, como o reencontro de um velho amigo, passar horas alegres com a família ou um dia relaxante na praia ou no campo. Contudo, esses são apenas aspectos externos da felicidade, e depois de tanto observar as coisas, além de viver uma vida inteira de leitura e reflexão, penso que a felicidade não tem a ver com a circunstância, sejam elas boas ou ruins. A felicidade real e duradoura começa e se estabelece de maneira sólida em nosso interior. E ao longo da leitura desse livro, você perceberá que o hábito milionário, em boa medida, é também o sólido estabelecimento da felicidade no fundo do nosso ser. Talvez nem seja necessário dizer, mas vamos lá. O leitor sabe que para se chegar a qualquer lugar há caminhos, mapas e roteiros. Sabemos também que todas as coisas que levam ao crescimento, tudo aquilo que a gente vê que dá bons frutos, existe por trás uma lei universal, há um elemento da criação. Então os hábitos das pessoas com mente milionária é que elas criam a sua própria felicidade, fazendo com que isso se torne real em todas as áreas-chave da sua vida.
O hábito milionário enraizado na sua mente e nas suas atividades vão se materializando na sua vida diária, na sua vida profissional, pessoal e familiar. E mesmo sendo modesta, a pessoa com o hábito milionário acaba vendo a si mesma como composição e arquetipo das melhores coisas. E são, de fato, pois quando observamos pessoas assim, vemos nelas não só prosperidade, mas também nobreza e honradez. São pessoas que cuidam bem de si mesma e dos seus, que têm autoestima e praticam a gratidão no coração e nas ações. Então, ser milionário em estado natural é saber capitalizar esses preceitos e fazer isso tornar-se uma verdade em nossas vidas. É exatamente isso que você irá descobrir neste livro formidável que está em suas mãos agora. Jamil Albuquerque, conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill.